O diálogo é imprescindível numa comunicação saudável. Por isso que o devocional de hoje se trata sobre família saudável através do diálogo. O fundamento que o escritor, que o autor desse devocional traz, está em Deuteronômio, no capítulo 6, versos do 4 ao 7. O conteúdo geral desse texto fala que a palavra de Deus era lançada ao povo de Israel e era estimulado que os pais assimilassem aquela palavra de Deus, guardando em seu coração e transmitindo e inculcando na mente dos filhos em todos os aspectos, em todos os momentos da vida, seja no sentar na casa, ou seja, no jantar, no café da manhã, no almoço, em qualquer momento do sentar, no andar no caminho, no voltar para casa, o dormir, o acordar, e em todos os momentos deveria ser conectada aí a palavra de Deus no ensinamento e no diálogo com os filhos. Aqui é claro que estamos falando de relacionamento familiar e a gente sabe que a historicidade brasileira e mundial a respeito do casamento, a respeito da vida conjugal, é sobre essa comunhão entre o pai, a mãe e os filhos dentro de um lar, dentro de um ambiente, e que esse ambiente precisa ser saudável e não hostil, ele precisa ser durável e que seja um ambiente seguro e não um ambiente que traga dificuldade de relacionamentos. Por isso, o autor aqui foi bem enfático quando ele trouxe no início desse devocional o que era que gerava os divórcios na década, por exemplo, de 70. Ele diz aqui que o que gerava esses divórcios era infidelidade, dificuldades financeiras, problemas com a família do cônjuge, violência doméstica e negligência do lar. Não é? Mas aí ele diz que teve um avanço na década seguinte, ou seja, na década de 80, agora os problemas principais de alegação para o divórcio já era a falta de entrosamento entre os cônjuges e a falta de comunicação também entre os cônjuges. Já na década de 90, que foi o surgimento da internet, o autor traz aí a importância, a relevância de toda a tecnologia dentro do relacionamento, fazendo com que aí houvesse uma separação entre os cônjuges e entre também os filhos com a inserção da tecnologia dentro do ambiente doméstico. E aqui ele traz a questão da causa, o que é que poderia causar essa inserção sem controle, né, desse equipamento tecnológico, se não houver controle, como a gente já viu em outro devocional. A gente precisa ter o controle, porque quando tem o controle que se diz será limites, que a gente falou no devocional passado. E aqui qual vai ser, na verdade, a consequência de uma inserção tecnológica sem ter o real controle? Aqui ele destaca: causa do empobrecimento afetivo, cognitivo e espiritual dos membros da família. Então há um empobrecimento no relacionamento, na interação, na comunicação, no diálogo entre os familiares, porque basicamente as pessoas estão mais envolvidas com a tecnologia do que basicamente com as pessoas, com a relação humana. Mais na frente ele mostra a importância sobre a inserção da palavra de Deus dentro do diálogo, a importância da primazia do culto doméstico dentro de um lar, fazendo com que a glória de Deus seja evidenciada dentro daquele lar. E no final, o autor aqui ele traz uma lista que pode mostrar ali a importância do diálogo dentro do lar. Qual é a efetividade de um diálogo dentro de uma relação? Então aqui ele começa a narrar, em primeiro lugar, ele traz uma instrução às crianças no caminho que se devem andar, baseado lá em Provérbios 22 e 6. Então, quando você começa a ter esse relacionamento familiar, mas agora movido pelo diálogo saudável, a família é instruída, não só os filhos, mas todos os integrantes da família. Um outro ponto que ele diz que também pode acontecer com o diálogo saudável é o fortalecimento do vínculo familiar, ou seja, os pais com os filhos, os cônjuges começam a ter uma interação maior e uma firmeza no seu relacionamento. E em terceiro lugar, ele fala sobre a importância do estímulo, né? Porque isso traz um estímulo e uma confiança dos filhos
para com o pai estimulando o filho a dialogar e a transmitir os seus pensamentos. Isso gera uma interação, mas sobretudo uma confiança dos filhos com os seus pais. Outra coisa também que o diálogo promove, segundo o autor, é o favorecimento da resolução de conflitos dentro de uma crise, dentro de um lar, dentro de um ambiente que de repente esteja se deteriorando. Então o diálogo é sempre importante para se chegar a um denominador comum e trazer paz dentro de um lar e fortalecimento e vínculos afetivos entre todos que estão interagindo. Outra coisa importante que é destacada aqui nesse devocional é que o diálogo ele gera intimidade espiritual entre os membros da família. É destacado isso. Isso faz com que os membros estejam integrados, não só de uma forma relacional, emocional, mas sobretudo espiritual, em que eles se conectam diante, por exemplo, de um devocional estabelecido dentro de sua casa, seja manhã, tarde ou noite. E ali há uma comunicação, há um relacionamento, há uma interação, não só na horizontal, ou seja, pessoas, mas sobretudo na vertical com o próprio Deus, sendo importante, claro, o culto doméstico dentro de cada casa. E esse culto doméstico ele vai alinhar não só a relação com Deus, mas sobretudo a relação com os homens, primeiramente dentro de casa e sendo contagiada e espalhada ao longo da vida e entre cada um dos seus relacionamentos. Por isso que no final aqui ele destaca a importância de todos nós estarmos conectados, dialogando. Basicamente ele traz aqui ao final uma celebração de uma família que seja saudável quando segue esses princípios de um diálogo saudável também dentro da perspectiva da palavra de Deus e fortalecido pela interação entre todos os integrantes dessa família e o próprio Deus sendo ali exaltado e glorificado naquela casa. Por isso que no final ele faz aí 2 pedidos de orações e um deles vai ser para despertar os pais para que ele estimule a prática do diálogo familiar. Nesse primeiro, a gente vai aí estimular a prática do diálogo entre os filhos, entre os pais, entre todos que estão vivendo dentro daquela família, dentro daquela casa, porque isso vai gerar afinidade, afetividade e, sobretudo, comunhão. E o segundo pedido de oração aqui é que o amor e a confiança mútua em família cresçam a partir da prática do diálogo no lar. Então, amor e afetividade e confiança mútua deve estar sempre integrado quando há um diálogo saudável e restaurado pela palavra de Deus dentro do lar. Vamos orar então, agradecendo a Deus e pedindo pela família para que haja exatamente uma forma interativa dentro do lar e que os pais entendam os filhos e que os filhos entendam os pais de uma forma perfeita no Senhor, de uma forma retórica, e que a palavra de Deus e que o poder de Deus seja aperfeiçoado em cada lar, em nome de Jesus. Vamos juntos orar? Obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado por essa oportunidade em que estamos juntos, adorando o Teu nome e entendendo que o Senhor é um Deus poderoso, eterno e grandioso. Queremos Te pedir, Senhor, pelo nome de Jesus, que o Senhor venha despertar cada pai para que ele seja estimulado, Senhor, a transmitir um diálogo saudável dentro de sua casa e que os filhos sejam também impactados por esse diálogo. Que o Teu nome seja glorificado, que o amor, que a confiança, que a alegria, que a paz seja estabelecido dentro de cada lar, Pai. E que, através do diálogo, Senhor, cada integrante possa estar associado um ao outro em uma só fé, em um só amor, em uma só unidade, pelo Teu Espírito. Assim oramos e assim Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.